Olá pessoal, eu sou Adriana Couto do canal Divertidamente Entretenimento para falar de Exarity. Especificamente no vídeo de hoje eu vou falar do episódio 497, que aconteceu hoje, segunda-feira, 21 de abril de 2025. Nem toda segunda-feira eu posso fazer vídeos, mas hoje, em virtude do feriado, foi possível. Então vamos lá, fiz um pequeno roteiro para eu não me perder, porque tiveram diversas conversas divertidas. Então eu quero passar por ela, fazer alguns comentários. Basicamente é um bom resumo do episódio de hoje. Então se você não viu ou não entendeu ainda a tradução, siga aqui comigo que você vai entender sobre o episódio. Começamos o episódio com a Hira e o Orhun naquele momento que o Orhun tinha acabado de dizer para a Hira que queria outro filho. E ela pergunta se ele está falando sério. Ele fala bastante sério. E não somente outro filho, mas 1, 2, 3, 4 vezes isso. E aí ela pergunta, digamos que isso aconteça, como é que você vai ter tempo para eles? E ele fala, meu tempo é para você. Mas o seu trabalho é muito movimentado. Como será com 1, 2, 3, 4 crianças? Ele fala que ele vai encontrar tempo e que nada é mais importante que a família, que nós cuidaremos de tudo. Quão difícil isso pode ser? Aí a Hira fala, entendo. Bom, então eu vou fazer um café para você. Não é suficiente? Ou eu devo fazer 2, 3, 4? Aí o Orhun fala, bom, você fazendo tudo, o que tiver, eu bebo tudo. E aí a Hira tá lá preparando o café na cozinha quando o Orhun chega, bem sério inclusive. E ela pergunta se ele queria mais alguma coisa, que ela já estava indo para levar o café. E ele fala assim, você não me levou a sério agora há pouco, né? E a Hira fala, eu gostei que você comentar sobre isso de levar a sério. É fácil criar filhos, Orhun Mirhanli? E ele pergunta, quão difícil pode ser? Como todo mundo faz isso? Então a Hira fala, bom, eles provavelmente pensam com cuidado primeiro. E eles podem, digo, ela fala assim, eles podem primeiro pensar em como olhar esses filhos, né? E aí ela fala para ele, olha, eu não tô falando dessa parte financeira, eu tô falando o que significa realmente cuidar de uma criança. A questão realmente é 1, 2, 3, 4 crianças. E ela fala, não tenho dúvidas que elas vão ter oportunidades, que o melhor de tudo vai estar à frente delas. Elas não saberão o que é não ter nada, né? Claro. E então o Orhun pergunta aí, então? Aí ela continua, não é sobre a escola que eles irão estudar, se eles vão ter as melhores roupas, claro, isso é esperado, né? Ela não tem dúvidas quanto a isso. E mesmo que fosse uma criança da pessoa mais rica do mundo, o amor e o tempo são as coisas mais importantes. E aí ela fala, olha, além de você ouvir, né, sobre as crianças no horário de trabalho, você não tem um cansaço, um sono, tédio, né? E o Orhun pergunta, você acha que essas coisas vão me assustar? Você nunca teve medo, nem um pouquinho? E ele fala que não. Claro que com uma mulher linda, uma garota que ele já tem, né, ao lado deles, e ele já tem, né, a família, então ele já sabe um pouco o que é família. Então, ele não tem medo, ele não se assusta com essa possibilidade de ter 1, 2, 3, 4 filhos, né? E ele fala, olha, mesmo a família crescendo, tendo 1, 2, 3, 4, isso me deixa muito feliz. Então a Hira fala, vamos ver se isso é só uma promessa ou se você tá pronto mesmo. E ele pergunta para ela, você vai me testar? Ela fala, não testar, mas vamos ver, vamos ver. Então ele fala, vamos ver. E então, no outro momento de volta ao escritório, a Hira chega, abre o laptop e ele fica meio tipo, o que você tá fazendo, né? A atitude dele é tipo, o que será que vai acontecer?
Então ela abre o laptop, ela conecta em alguma coisa e ele pergunta: o que nós estamos olhando? Ela: desenhos animados. Aí ele fala: desenhos animados? Vamos ver se você consegue assistir desenhos animados por 3 horas seguidas, né? E ele fala: você tá falando sério? Eu pensei que você queria fazer e passar pelos testes, né? Ele pergunta assim, aliás, ele comenta, né? Eu pensei que os testes iam ser mais difíceis. Então a Hira fala que é importante compartilhar com o mundo da criança. E isso inclui assistir desenhos animados juntos. E então ela coloca ali para ele assistir e ele fala assim: eu te vejo daqui a 3 horas. Então, na hora que ela tá saindo do escritório, para deixar ele ali vendo os desenhos animados, o telefone dele toca. E ele já ia atender, porque ele fala que ele tinha pedido algo, estava esperando algo da empresa, né? Uns arquivos, e ela fala assim: mas nossos filhos querem assistir os desenhos, né? E aí ele fala assim: como que isso vai funcionar na prática, né? Do tipo, como é que você vai conseguir conciliar os filhos e o trabalho? E ele fala assim: você não me conhece, Hirademi Hanley? Então ele desliga o celular, né, e fala para ela que nada é mais importante do que os filhos. Então ele realmente não atende o chamado da empresa, ele deixa de lado ali e volta para a postura de quem vai assistir o desenho animado. Quando Hira volta, ela volta com um lanche para ele e pergunta como vão as coisas. E ele tá ali bem sério assistindo e ela pergunta se está acontecendo alguma coisa, né? E ele fala assim: erros de lógica nesse desenho. Como que esse fantasma que consegue atravessar paredes, ao subir e passar pela chaminé, ele fica preso. Acho divertido as coisas que o Ohun traz, assim, ele fica bem curioso com relação ao desenho, né? Então a Hira fala: eu acho que a Fifi Dermihan ali não deixou você assistir desenhos animados na sua infância. Ela colocava eu para ler enciclopédias. E ela fala assim: eu comecei a ver os desenhos animados com a Sarah. Ou seja, a Hira também não teve uma infância para ver desenhos animados, ela não teve esses momentos, né? Tão logo, tão cedo, ela já foi, tinha sofrido acidente e aí foi colocada como uma pessoa para trabalhar em serviço doméstico como escrava. Então, realmente, a Hira não teve esse momento de curtir os desenhos e aprendeu a fazer isso com a Sarah. Então, o Ohun fala assim para ela: só que nós precisamos ter cuidado com o que os nossos filhos assistem. Eles não deveriam assistir tudo. Olha esse aqui, por exemplo, eles estão brigando. Eu não achei essa mensagem muito correta. Então, ela vai lá e troca para outro desenho e ela comenta: esse aqui eu e Sarah gostávamos de assistir bastante. É sobre uma menininha e um gato. Então, ele fala: bom, se vocês gostavam de ver, então eu preciso ver isso também. Você deveria chamar a Sarah. E nisso, quando a Hira tinha ido buscar o lanche, né, ela ficou sabendo que ela viu, né, a Fifi na cozinha junto com a Sarah e elas iam preparar um bolo juntas, né? Até a própria Hira ficou surpresa, mas quando ela comentou isso pro Ohun, ele ficou mais surpreso ainda, tipo, a minha mãe, a avó tá fazendo bolo, né? Tipo, a Fifi na cozinha, isso quase que o mundo vai cair abaixo, assim, porque isso não é possível, né? Do tipo, inimaginável mesmo a Fifi fazer algo desse tipo. Se me contassem, eu não acreditaria, como disse o Ohun, né? Então, o momento da Sarah com a Fifi foi muito divertido também, porque a Fifi, super sem jeito, preparar a cozinheira atrás, levando sustos ali com a batedeira, o mixer, enfim, tava ali batendo, a massa espirrou no rosto da Sarah, espirrou na Fifi, foi uma festa ali. Mas foi muito divertido esse momento também, muito bonitinho, momento de avó e neta. Depois vejam lá. Então, o Ohun
no quarto ali, no escritório com a Hira, né? Ela senta e eles vão assistir o desenho juntos, né? Então eles estão assistindo ali, inclusive ela trouxe um lanche e ele, né, tudo inteiro ali para ela, prestando atenção nela. E então eles começam a assistir e uma coisa que o Orhun falou pra Hira foi que não importava para ele se aquele tempo, em vez de durar 3 horas, durasse 3 dias. Ele ficaria ali sem reclamar. Bom, nesse momento, né, a Hira e o Orhun começam a assistir o desenho e passa-se um tempo. Eles já estão ali e o Orhun, a Hira pega um celular, não sei para fazer o que, enfim, mas o Orhun vai, fecha o laptop, ela fala, mas o que nós estamos fazendo? A gente não devia ficar aqui por 3 horas? E ele fala, olha, a gente já está aqui há 1h30 vendo e nenhuma criança deveria ficar sentada na frente da tela por 3 horas. Achei interessante que é uma mensagem para todo mundo também, não é? E ele fala, você não pode me enganar, certo, Rundemihane, você passou no teste como uma estrela. E nisso, né, vai entrar a Fifi e a Sarah ali no escritório e eles estão falando, mas o Orhun fala, se a criança não deve ficar ali por 3 horas assistindo, a Hira fala, realmente você me pegou. Então a Sarah chega perto e fala, é verdade, a minha mãe não deixa que eu fique no máximo 1 hora com a tela, ou seja, a Hira tinha falado pro Orhun ficar 3 horas, só que ela mesma não deixa ficar 3 horas, então ele fala, foi um teste dentro do teste. Porque ele estava testando ela estava testando se o Orhun ficaria por 3 horas ali assistindo um desenho sem ficar entediado, né, junto com o filho, e também ao mesmo tempo testar se ele realmente ficaria 3 horas e deixar a criança dele ali por mais do que 1 hora em frente a uma tela. Então achei interessante também essa conversa. E aí o Orhun fala que ele completou com sucesso essa fase do teste dele. E então, o Orhun sai com a Hira, desculpa, o Orhun sai com a Sarah para ir comer o bolo que ficou pronto. E a Fifi pede para Hira ficar mais 1 minuto ali no escritório. Então ela conversa com a Hira falando que ela quer dar um presente para ela. E a Hira fala que não precisa, que ela não precisa se preocupar, que não tem necessidade. Olha, ela fala assim, olha, amanhã ela fala que não aceita nenhuma objeção e fala, olha, amanhã um advogado virá e você irá assinar uns papéis. E ela pergunta que papéis que são, né, uns documentos. E ela fala assim, olha, todas as minhas ações na empresa serão suas. Então a Hira, ela não aceita, né? Fala que não pode aceitar, que não há necessidade de tal coisa. E então a Fifi fala, presentes não são dados porque são necessários. Que ela fala que um véu foi levantado diante dos seus olhos e ela entendeu tudo isso graças a Hira. E ela recuperou o filho dela e a neta também graças a Hira. E pela primeira vez ela tinha percebido o que é uma família, e que era tudo graças a Hira. E eu sei que você está fazendo tudo isso sem esperar nada, mas não importa o que você diga, o resultado será o mesmo, ou seja, ela não vai deixar de receber essas ações, né? Não vai mudar o resultado. Nós assinaremos esses documentos. Então a Hira ainda reforça que ela não ia aceitar essa proposta e a Fifi diz que não vai aceitar essa recusa. Ela fala, filha, tudo que eu tenho é seu. Mas eu quero dar isso a você como um presente. Acredita em mim, você merece mais que isso. E você tem o Orhun hoje, mas você conhece a vida. Nunca se sabe o que vai acontecer. E quando chegar a hora de eu partir, eu quero ter certeza que a minha família estará segura e bem. E mesmo que eu não esteja aí com você, teremos passado muito tempo juntos.
Então a Hira agradece e as duas emocionadas, elas se abraçam. Gente, como eu venho falando desde outros episódios, né, de outros vídeos meus, momentos inimagináveis, né? Primeiro a Fifi na cozinha, né, curtindo uma brincadeira de cozinhar junto com a neta, e agora ela entregando todas as ações dela pro nome da Hira. Inimaginável, mas está acontecendo, né? Então, acaba-se essa cena, vai para uma outra cena, que é a cena que a Hira tá deitada, sentada na cama, já pronta para dormir, e o Orhun chega. E na hora que ele tá para sentar na cama, você tá se ajeitando para dormir, a Hira liga um chorinho de bebê, ele fala: "O que que é isso?" Aí ela fala: "O bebê está chorando." Ele fala: "Que bebê?" "Ué, nós teremos 1, 2, 3, 4 bebês. Um deles está chorando agora." "Então, quer dizer que o teste continua?" Ele perguntou. "Eu sabia que não ia ser tão fácil." E aí ela fala: "Você tem que acostumar com as noites sem dormir quando tivermos um bebê. Um bebê leva um ano inteiro para estabelecer um padrão de sono, e principalmente nos primeiros 3 meses, você terá que acordar 3 vezes durante a noite. E você pode multiplicar por 3 se esse bebê estiver doente. E então, você quer 4 filhos, então você pode fazer as contas de acordo." E ele fala: "Hira Demihanli, você é uma mãe durona. Você está julgando tudo para ter as coisas bem seguras." E aí a Hira fala para ele assim: "Eu vou dormir. Você ficará de olho no nosso bebê, o Demihanli. Tenha um bom turno." Então ela se deita, né? Se ajeita para dormir. E ele se ajeita para ficar encostado na cabeceira da cama, porque o Orhun vai ficar acordado mesmo. Ele tem o propósito de provar para a Hira que ele vai ser um bom pai. Então, com todas essas conversas, todos esses diálogos divertidos que eles tiveram ao longo do episódio, ele está disposto a provar para a Hira que ele está a fim de ter 5, 4 filhos, enfim, e a fim disposto a cuidar de todos eles. Então ele vai ficar acordado e ele está disposto a provar que ele quer e pode ter 1, 2, 3, 4 filhos. Gente, vale a pena assistir o episódio. Eu trouxe aqui principalmente as partes que foram conversadas, foi bem divertido. As cenas, as conversas, as expressões faciais deles são muito boas, né? Eles são excelentes atores, então vale a pena ver tudo isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado pela sua companhia. Um abraço.